Bom dia! Bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós e cabe a nós, a nossa responsabilidade, se alegrar nele. Que o Senhor nos abençoe neste dia, nesta quarta-feira, com as bênçãos do céu. Bom dia, Lulu! Bom dia, Neuza. Bom dia, Cleidinha. Bom dia, Sheilinha. Que Deus nos abençoe. Mais um dia, Edna querida. Bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, né, gente? Então nós precisamos aprender a nos alegrar nele. Bom dia, Solzinha. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quem vive de milagre aqui, gente? Há momentos da nossa vida que até a gente mesmo, né, fala assim, meu Deus, como que vai ser hoje? Desculpa. Como que vai ser hoje? Como que eu vou vencer essa situação, né? Como que eu vou atravessar essa situação? Aí veio o Senhor e fala assim para nós, vai ser milagre. Você vai vencer na oração e eu vou fazer milagre. Então nós não podemos olhar para a situação com os olhos humanos, mas sempre com os olhos da fé. Porque nós não andamos conforme aquilo que nós vemos, mas nós andamos conforme o que cremos. Oh, glória! Bom dia, meninas! Vamos hoje falar sobre a oração intercessória. Então, no primeiro dia, nós falamos o poder da oração, né? Que a oração nos conecta com Deus. A oração é o que nos faz ter intimidade com Deus. Porque oração é diálogo, né? Oração é conversa. Oração é eu estar ali diante do meu Pai, desenvolvendo uma comunhão. Aquele que não um relacionamento que não tem conversa é um relacionamento fadado ao fracasso, né? Você vê que o relacionamento interpessoal, né? Com o seu amigo, com o seu chefe, com o seu marido, com os filhos, eles começam a ficar ruim quando não tem mais diálogo. Você não tem mais o que falar com aquela pessoa, te falta assunto, né? Você fala, você não tem mais assunto com ela. Tanto que algumas pessoas, quando elas estão dentro de um relacionamento amoroso, a justificativa para dizer que o amor acabou é porque não tem mais conversa. A gente senta e a gente não tem mais interesse em comum. A gente não consegue mais nutrir uma conversa saudável. Não é isso? A gente não tem mais o que falar um pro outro. E aí começa o que? Um distanciamento. Qualquer relacionamento que não tenha diálogo, que não tenha conversa, não tem intimidade. E aí aquele relacionamento ele começa a murchar, perder a graça, fica desanimado, não é? Tipo, você fica desanimado, não tenho mais o que falar com aquela pessoa, não tenho mais motivo para estar com ela. E aí você vai deixando aquele relacionamento se esfriar. Quando nós paramos de falar com Deus, quando a nossa busca com Deus, ela começa a ficar sem... Eu não tenho palavras para falar com Deus, não sei. Aí você vai se distanciando. Hoje você não tem palavras, amanhã também, né? Quando você vê, você tá um ano sem falar oi Jesus, né? Então, o que nós precisamos entender que há uma necessidade diária, né, de falar, Senhor, estou aqui. Mas Fê, há momentos que parece que ele não me ouve. Mas aí entra a fé. É certo que ele me ouve. Os seus ouvidos não estão fechados para me ouvir, os seus olhos não estão fechados, as suas mãos não estão encolhidas, ele está me ouvindo, é questão de fé. Eu posso não estar sentindo, mas não quer dizer que ele não está ali. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E a gente precisa começar a fazer orações racionais e não emocionais, né? Porque a gente fica assim, ai, Senhor, a minha oração hoje não fluiu, a minha oração hoje parece que o Senhor não recebeu. Ele sempre vai receber a oração de um filho, né? É certo que ele vai receber.
E aí, o que eu falei no primeiro dia? Sobre a oração investigativa, né, do Salmo 139. Eu comecei falando sobre a oração investigativa porque a oração que o Senhor... Existe sim a oração que o Senhor não responde, né? Mas é a oração que o meu coração não está sincero diante dele. Então, por isso eu comecei falando assim, gente, a oração é intimidade. Mas comecem a oração dizendo, sonda-me, Senhor. Tu me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, vê se o que eu estou dizendo é a verdade do meu coração, porque eu não quero estar diante de ti com um coração contrário, eu não quero estar diante de ti sem realmente viver e ser aquilo que o Senhor tem e deseja para minha vida. Então, eu sugeri a vocês no primeiro dia que a oração ela fosse feita com uma investigação. Já começa diante de Deus pedindo, né, essa sondagem. A minha forma de orar é essa. Eu já começo diante do Senhor, né? Tipo, Pai, estou aqui, agradeço por essa oportunidade de estar ali, né? Que bom, Pai, que eu tô aqui mais uma vez. Que bom que eu consegui me prostrar diante da Tua presença. E aí eu começo a pedir para que Ele me purifique. Eu te peço, Senhor, que o Senhor sonde o meu coração. Se houver algo dentro de mim, Senhor, que não te agrada. Pai, mostra quais são as verdadeiras intenções do meu coração. Que enquanto eu estiver orando, Pai, as minhas reais percepções sobre as minhas petições, sobre o que me incomoda, possa vir à luz. Não deixa eu levantar dessa oração em engano, mas que eu tenha a clareza de quem eu sou, de quem Tu és na minha vida. E aí eu começo a oração já pedindo a luz do Senhor. Né? A luz é a lâmpada para os nossos pés. A verdade, né? Eu tá dando passos realmente de acordo com a verdade. Uma coisa importante também é de tempos em tempos. De tempos em tempos que eu digo 2 dias, um dia assim, o outro também, né? A gente colocar diante do Senhor as nossas decisões. Deus, eu tô indo por este caminho. Hoje eu escolhi este caminho, Pai. Hoje eu tomei essa decisão, Senhor. Pai, me mostra se eu não estiver de acordo. Há decisões que nós tomamos e que nem sempre, né? Nós temos ali o aval direto do Senhor. Meu filho, é isso que te digo, pode ir. A vida é isso, né? A gente vai andando, a gente vai tomando decisões, a gente vai percorrendo o caminho. E o que vai validar se eu tô no caminho certo ou errado? A minha oração, né? Aquela oração que e principalmente a oração do final do dia. Sabe, a oração do final do dia, ela é a do começo do dia e do final do dia são 2 orações fundamentais, né? Do começo, eu apresento o meu dia ao Senhor. Deus, ainda eu tenho o dia inteiro pela frente. Eu tenho... A vida vai acontecer hoje pra mim. Me dá sabedoria, discernimento, para que eu possa tomar as decisões certas no meu falar, no tratar com as pessoas, na minha forma de me comportar. E aí à noite eu falo assim, Senhor, como foi meu dia? Né? O que eu fiz? Você te honrou, as minhas atitudes te honraram. Né? Seja o comer, seja o beber, façam tudo para a glória de Deus. Então eu tenho a oportunidade de falar assim, Senhor, eu fiz tudo para a tua glória, me mostra. Quando eu tenho o hábito de no final do dia pedir para que o Senhor me sonde para saber se no dia, naquele dia, eu agir de acordo com a sua vontade, rapidamente eu consigo ver o Senhor respondendo as minhas orações. Filha, aqui não foi legal não. Filha, isso aqui que você fez não foi bom não. Filha, isso aqui dá tempo de você consertar ainda, dá tempo de você reconsiderar ainda. Quando eu coloco a minha vida diante de Deus e falo assim, ó, tá aqui, Senhor, examina. Examina, hoje eu tomei essas decisões, Senhor. Hoje eu fiz tal coisa, Senhor. E o que foi contra, se naquele dia eu fiz algo que não o agradou, imediatamente ele sinaliza, imediatamente ele me mostra. O meu coração vai ficando um coração mais sensível. É impressionante o quanto nós começamos a perceber na nossa... Eu tô indo por esse caminho, mas tem algo me incomodando.
Todas as vezes que tiver algo nos incomodando, isso que nos incomoda deve ser levado ao Pai. Pai, hoje foi o dia, tem algo me incomodando. Pai, algo está me incomodando. Me ajuda a compreender o que não está bom. O problema é que o que nos incomoda a gente ignora, né? A gente vai ignorando, como num relacionamento. Você vai deixando pra lá, você não vai falando. E aí quando você vê, uma bola de neve. Então, quando eu me analiso diariamente, como o Salmo 39, né? Sonda-me, Senhor. Aí, o que começa a prejudicar o meu relacionamento com Deus, na hora eu trato. Na hora eu levo diante dele. E aí ele vai ajustando o meu caminho, me guiando na vereda da justiça. E ontem nós tivemos estratégias de como orar, né? Que a oração eficaz é a oração da palavra, porque quando nós fazemos uma petição, nós temos que entrar diante dele com as leis, né? A nossa oração ela tem que ser respaldada com as leis do Senhor. Eu não faço uma petição aleatória, Senhor, porque eu quero, acordei querendo hoje. Não, eu faço uma oração respaldada na palavra. Senhor, a tua palavra está dizendo que eu posso viver isso, e eu não estou vivendo, Senhor, e eu quero usufruir da tua palavra. Eu quero que a tua palavra se manifeste na minha vida. E aí você começa a pedir ao Senhor que a palavra se manifeste em você. Você quer encarnar a palavra, viver a palavra. Não há oração que é rejeitada se essa for respaldada na palavra. As minhas petições, né? Por que eu quero? Qual é a real intenção do meu coração nessa petição? Aí vem Jesus e fala assim, vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem para os seus próprios deleites. O que você está pedindo é para satisfazer o seu ego. O que você está pedindo é para satisfazer a sua carne. O momento em que você orar para que o Pai seja glorificado, tudo que você pedir, você vai ter. O Senhor vai responder. Então a gente vai... Ontem nós aprendemos, né? A pegar o nosso caderninho ali e orar. E orar até quando eu tenho que orar sobre algo, Fê? Até quando eu olhar aquilo e falar assim... Entreguei, consegui entregar nas mãos do Pai. Consegui confiar no Senhor. Porque há momentos que você ora, um exemplo, né? Você está orando pelo filho. E aí no outro dia você ainda acorda incomodado. E no outro dia você ainda acorda temeroso, né? Então você tem que orar de novo, não que Deus não tenha te ouvido da primeira vez. Porque desde o momento em que você começou a orar, o Senhor já deu a ordem. Ele já enviou a resposta, mas você ainda não desenvolveu uma fé suficiente. Sabe o grãozinho de mostarda? Ainda não se formou em seu coração. Então você precisa estar ali de novo. Senhor, eu estou aqui de novo, não porque o Senhor não ouviu, mas porque eu preciso aprender a confiar em Ti nessa situação. Eu estou aqui de novo, Senhor, não porque eu acho que o Senhor não tenha me ouvido, mas porque eu preciso aprender a confiar em Ti nessa situação. Me ensina a crer, me ensina a visualizar, me ensina a olhar com os olhos da fé, me ensina a chamar à existência aquilo que ainda não existe sobre essa situação. E aí, enquanto você não olhar para aquilo, sabe, aquela petição e não sentir paz no seu coração, você não vai parar de orar. Por quê? Porque aquilo ainda não está resolvido dentro de você. Então você não vai orar, Senhor, olha, de novo, Senhor, eu tô aqui, me abençoa. Olha, Jesus, de novo eu tô aqui, ó, o Senhor não ouviu ontem, tô aqui para o Senhor ouvir hoje. Né? Não, você fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor já me ouviu, mas eu estou ainda trabalhando a fé em meu coração sobre isso que eu não consigo ainda descansar. Senhor, eu sei que o Senhor já me ouviu, mas o meu coração ainda está temeroso sobre isso. Senhor, eu sei que o Senhor já me ouviu, mas ainda há ansiedade no meu coração. E eu estou aqui apresentando a Ti os meus sentimentos sobre essa petição. Você entende como tudo muda? O primeiro dia você foi lá e falou, Senhor, eu apresento essa situação a Ti. Senhor, é isso que eu quero. Aí a gente falou, né, de ser específico. Senhor, eu tô pedindo, é isso que eu desejo, a Tua palavra diz isso, é uma promessa do Senhor. Viver isso faz parte da justiça, é um dos meus direitos conquistado por Jesus, então eu creio nisso. E aí você colocou diante de Deus no primeiro dia.
No segundo dia, quando você foi orar, quando você pensou naquilo, seu coração ficou o quê? Meio assim, né? Será que foi ou será que não foi? Será que eu confio? Aí você vai de novo, Senhor, ontem eu falei sobre isso. Ontem eu coloquei diante do teu altar, mas hoje eu não coloco mais esse pedido no teu altar. Eu coloco as minhas emoções sobre isso. Eu coloco a minha fé, eu coloco a confiança em ti, Senhor, que precisa ser desenvolvida. E aí, gente, para de nos faltar palavra. Paramos de ser repetitivos e cumprimos a palavra que nós lemos ontem. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que bate, a porta se abre. É a insistência em me transformar diante de Deus que libera o milagre na minha vida. A gente sempre fala sobre isso, né? Sobre a habilitação para receber. Se você tá ali pedindo pro Senhor um carro, né? Senhor, me dá um carro, mas você não tem nem habilitação, né? Aí o Senhor falou assim, minha filha, mas não tem que mudar aí a ordem do pedido? Você não tem que pedir para que eu te dê condições para você entrar na autoescola, que eu te dê equilíbrio para que você consiga passar na prova, que às vezes você fica nervosa e você não passa, que eu te dê sabedoria, inteligência. Não é outra coisa que você tem que pedir agora? Então, a oração é isso, eu preciso entender o que o Senhor, o que de fato eu preciso para conquistar o objetivo final. O que eu quero é um carro, mas antes do carro precisa se ter etapas. Eu preciso vencer etapas, né? Então, Senhor, eu preciso de força. Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu preciso de equilíbrio. Eu preciso de coragem. Então, não é sobre o carro. É sobre tudo aquilo que eu preciso ter para conquistar e usufruir da bênção do carro. Certo? Isso pra ficar claro. Porque às vezes a gente fica batendo na mesma tecla. Ai, Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro. Aí o Senhor dá. Né? Chegou o carro. E aí ele fica na garagem. Ou então ele se torna um impedimento para sua vida. Se torna... e aí chega o dia de pagar o IPVA, você não tem. Chega o dia de pagar o seguro, você não tem. Chega o dia de... Aí chega uma multa e você fica desesperado porque você não tem como pagar. Então existe toda uma preparação para viver o milagre. Entende? Então eu preciso entender o que eu preciso ter como pessoa, como estrutura, para poder viver aquilo. Senhor, eu quero porque eu quero viver isso, mas eu não tenho equilíbrio para viver isso. Eu não tenho, então eu preciso entender, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero mudar de nível, mas eu entendo que falta em mim algumas competências, algumas habilitações para que eu desfrute. Sabe? Às vezes a gente fica muito preso ao ter e esquece de ser. Por isso que ontem nós falamos, e a Bruninha foi muito precisa quando ela disse assim, você orou, e a forma correta é você aprender a ser antes de ter. Porque o ser é sobre eu ser transformada, é sobre eu ser modificada, para que depois eu possa me beneficiar, usufruir daquilo que Deus me deu, ok? Aí hoje nós vamos olhar também para a oração, não só visando os meus próprios interesses, mas olhando a necessidade do outro, que é a oração intercessória. O que é interceder? É orar pelo outro, é clamar por alguém, é pedir por outra pessoa como se fosse para mim. A intercessão ela é mais do que falar Deus abençoa. Deus, olha lá o fulano. É eu sentir a dor do outro. É eu chorar como se aquele problema, aquele desafio, aquela dificuldade, aquela necessidade fosse minha. Então eu intercedo, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Eu entro diante de Deus como se fosse a minha... militando, né? Tipo, clamando, lutando como se fosse a minha própria causa. Não é aquela oração de distanciamento. Ah, Senhor, isso não é uma intercessão. A intercessão é o sentir. Sabe? Você chega a sentir no seu corpo. Você chora, você tá
tava bem, você tá feliz, tá tudo bem com você. De repente você começa a interceder por alguém e aí você sente aquela dor, o seu coração começa a cortar e você começa a chorar porque você saiu do seu lugar, você entrou no lugar do outro pedindo a Deus para que interfira em sua causa. E aqui em Tiago 5:13 fala sobre a oração da fé. Vamos ler o que está escrito aqui. Vamos começar no 13, tá? Tiago 5:13. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Uma das coisas que a gente vai falar também, né? A oração de louvor. Quando você tá sofrendo, você ora, né? Você clama, você põe diante de Deus, você chora. Quando você está feliz, você canta louvores ao Senhor. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele chame os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará os doentes. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um ser humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém a trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha, gente, que forte, né? Meus irmãos, se algum de vocês desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do seu erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimo dos seus pecados sejam perdoados. Então, o que Tiago nos ensina aqui? O poder da oração. A oração, ela cura. A oração, ela perdoa pecados. A oração restaura. A oração, ela tem poder de abrir a mente daquele que está no caminho do pecado. Às vezes, quando você começa a interceder por alguém, às vezes o Senhor te dá visão sobre a vida daquela pessoa na hora da oração que aquela pessoa mesmo não está enxergando. Sabe, você começa a interceder, por exemplo, para o marido. Senhor, olha aí, não é aquela oração, gente, como eu já disse, né, de acusação, né, onde você fala assim, esse traste desse homem, meu Deus, que não faz nada direito. Aí já é aquela oração de murmuração, de ira, né? Mas quando você entra com intercessão, você entra com misericórdia. Você se coloca no lugar do outro e você começa falando, Senhor, ele tem tentado, mas ele não tem conseguido. Senhor, ele não tem percebido o quanto ele tem pecado contra ti. Ele não tem percebido, Senhor, que a única solução para a vida dele é o Senhor. E aí você começa a orar e você começa a colocar os pecados dessa pessoa diante de Deus, as dificuldades dessa pessoa diante de Deus, não com uma acusação, mas entendendo que aquela pessoa precisa do socorro do Senhor. E aí você entra diante do Senhor, colocando cada uma das suas dificuldades, cada um dos seus pecados, mas você ora como se fosse você que estivesse naquela situação. Essa é a diferença da oração intercessória. Eu oro ali, eu entro e eu choro como se fosse a minha própria causa. E para quem que nós devemos orar, né? Por quem nós devemos orar? Nós devemos orar por familiares. Nós devemos orar por autoridades espirituais. Se você tem uma comunidade de fé, os seus pastores, os seus líderes. Nós temos que orar pelos nossos chefes, né? Você trabalha num lugar, abençoe o lugar, peça pro Senhor dar sabedoria a essa pessoa. Pelo governo, pelo presidente, pelos vereadores, pelos senadores. A gente mais amaldiçoamos
né, os políticos do que abençoamos, e é bíblico que a gente ore por eles. Nós temos que orar pelos nossos inimigos, aqueles que falaram contra nós, aqueles que nos desejaram mal, ao invés de nós e essa é uma forma de nós não nutrirmos em nosso coração a mágoa em relação a eles. Senhor, essa pessoa, ela me fez mal, mas Senhor, eu sei que a minha luta não é contra ela, não é ela que agiu assim. Senhor, ela foi movida por influências, pela sua história, e olha, Senhor, o que veio dela para mim, mas eu peço, blinda o meu coração, mas restaura a vida dela, abra os seus olhos, que ela encontre a verdade, que ela encontre a luz. Olha o que está dizendo que Tiago disse, que aquele que consegue mostrar a um pecador o seu erro, às vezes você não consegue mostrar ao pecador o seu erro com palavras, mas você consegue falar e mostrar diante de Deus, para que o Senhor converta aquela mente, para que o Senhor converta aquele coração. Senhor, ele está no caminho incorreto, Senhor, ele não está agindo corretamente. É bíblico que a gente ore pelos nossos inimigos. Nós também devemos orar pelos nossos amigos, né? Então há uma responsabilidade em nós de orar uns pelos outros. E é importante que você tenha alguém que você fala assim, você é a minha parceira de oração. Você é o meu parceiro de oração. Sabe, desenvolver parcerias de oração, pessoas idôneas, que você confia e que você pode fazer ali com ela uma parceria de oração. Eu oro por mim e você, você ora por mim e eu oro por você. É bíblico. Lá em 1 Samuel 12, 23, só pra gente já finalizar, o povo ele estava pecando, né? Longe do Senhor, e Samuel ali tentando mostrar ao povo aquilo que Deus queria para a vida deles, e eles sempre pecando, e chegou uma hora que Samuel falou assim, olha gente, se vocês fizerem a vontade do Senhor, vocês serão bem-sucedidos, mas se vocês não fizerem, vocês vão continuar nessa vida de aprisionamento, né? O Senhor não se agrada. E aí o Samuel falou assim, olha, eu tô entregando vocês da mão do Senhor, né? O ministério de Samuel estava se encerrando. E aí o povo falou assim, pelo amor de Deus, Samuel, não deixe de orar por nós. E aí ele pegou e disse assim, eu jamais deixaria de orar por vocês, porque eu não ousaria pecar contra o Senhor. Né? Ele usa exatamente isso, não orar por vocês, eu estaria cometendo pecado diante do Senhor. Então vocês constantemente estarão em minhas orações. Quando nós nos recusamos, quando nós deixamos de orar pelo nosso próximo, por aqueles que o Senhor nos mandou orar, e existem pessoas que são mandamentos, né? Orar por algumas pessoas, pelo governo, por exemplo, é um mandamento. Orar pelas autoridades é um mandamento do Senhor, é uma ordem do Senhor. Orar pelos inimigos é uma ordem do Senhor. Quando eu não cumpro essa ordem, eu estou desobedecendo a Deus. Então, em seu caderno de oração, tem ali o nome das pessoas que você precisa orar. Te faltam palavras, porque você não tem um guia de oração. Então coloca lá o nome dos seus familiares, das pessoas que estão no seu ciclo, coloca lá o nome dos políticos que nos incomoda tanto, mas pouco oramos para que o Senhor os restaure. Coloca lá o nome dos seus inimigos, coloque lá o nome das pessoas que te ofendeu, aquelas que você precisa perdoar, e você coloca ali, e todos os dias você vai orar por elas. E escolha uma pessoa que você vai interceder. Você pode escolher uma pessoa por mês. Esse mês eu vou orar intensamente pela minha amiga do trabalho. Esse mês eu vou orar intensamente por tal pessoa. E você vai estar sendo útil ao reino de Deus. Você olha pra você e fala assim, nossa, mas eu não faço nada pro reino do Senhor. Eu não tenho nada, não sou útil, né? A gente precisa ser útil. Quer ser útil? Coloque alguém na sua oração. Coloque os países que são perseguidos na sua oração. Se você orar, eu tenho até uma listinha de países que são perseguidos. Tá até aqui fica aqui na minha Bíblia, né? De países que estão... Olha o tanto, gente. De países que são perseguidos. Os missionários, né? Para que eles não desanimem.
para aqueles que o Senhor tem confiado, coisas extraordinárias. Coloque e mês a mês escolhe uma causa para você interceder. E assim você estará sendo útil ao reino do Senhor. A sua oração chega onde os seus pés não podem chegar. Então, se você deseja fazer muitas coisas para o Senhor, desenvolva o hábito da oração intercessória. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe e voltamos amanhã para um próximo tema, mas dentro da oração, que é o nosso propósito, aprender a nos relacionar com Deus e servi-lo por meio da oração. Amo vocês, Deus abençoe.